E aqui hoje eu recebi uma mensagem que eu achei muito bonita, que foi sobre a questão de primeiro ajudar as pessoas que a gente ama para depois se tornar um curador. E isso é algo que é muito precioso. Foi o meu caminho, foi o caminho que eu escolhi fazer e é extremamente precioso quando a gente olha e pensa: o meu paciente nesse momento é a minha família, é a pessoa que eu mais amo. Como que eu posso ajudar essa pessoa que eu mais amo? E como que eu posso também me curar para curar os outros, né? E eu acho que isso é um ponto fundamental para mim, porque de fato é necessário a gente se curar para curar o outro. Como eu disse logo no início, muitas vezes a gente adoece por um processo de ecologia, você vendo a sua filha adoecer, você vendo a sua mãe adoecer, você vendo o seu marido adoecer, você também adoece. Eu estou tratando um casal nesse momento, estou indo para o tratamento da Marlene, que teve até na vez passada aqui junto com a gente, fazendo o Tornat, e ela, o marido dela teve uma questão de depressão bastante profunda, com 14 internamentos, né? E isso foi uma coisa que abalou muito ela. Então, ou seja, se você passa por isso em conjunto, é óbvio que você adoece, né? É óbvio que você vai adoecer em conjunto. Não tem como você ficar inerente a uma situação que está acontecendo, porque você está tendo que segurar a onda. Como que você explica para sua família o que está acontecendo com o seu marido? Como que você explica para os seus filhos, né? É óbvio que você também adoece. Então, é muito importante esse processo de autocura também. Da gente entender, terapeuta, que nós necessitamos nos autocurar constantemente, né? E a gente tem histórias lindas dentro do Terapeutas Pro de pessoas que se autocuraram primeiro e que outras que nem sequer sabiam que andavam adoecidas. Eram terapeutas que nem sequer estavam tendo tempo de olhar para a sua própria história e perceber se estava bem ou se não estava. E daí, né, dentro da formação foi fazendo sentido. Elas, espera aí, mas nossa, isso está acontecendo comigo. É isso. Eu tenho esse gatilho, eu tenho essa âncora. Gi, é isso tudo, esse escudo é meu. Quantas mensagens eu recebi assim, recebo assim. Então é muito importante a gente estar o tempo todo se autocurando e entender que sim, a gente precisa curar para ser um curador. Nós precisamos curar as nossas feridas para sermos um curador do. E se a gente não fizer isso, o nosso corpo vai começar a adoecer também. E daí a gente já não consegue nem cuidar do outro, nem cuidar da gente. Então é importante a gente passar por esse processo, tá bom? É sobre essa questão de desenvolvimento profissional, né? Aqui tem muitas perguntas relacionadas com isso. E aqui a primeira pergunta que veio para mim, que eu achei muito interessante, é como o início da carreira, como foi o meu início da carreira e qual foi o maior desafio e por que que eu fiz essa formação. Mas, de fato, o meu início de carreira ele não foi pensado. Eu vim de uma outra profissão que não tinha nada a ver com isso, com terapia. Eu nunca ia me ver como terapeuta. Eu acho que não fazia parte nem dos meus planos, nem dos meus sonhos, nem dos meus projetos me tornar terapeuta. Mas como eu acabei de dizer, eu precisava curar alguém, eu precisava curar minha filha, eu precisava entender como tirar ela de uma depressão borderline com traços suicidas. E isso era urgente para mim. Então a minha missão começa com ela. E o início, assim como muitos de vocês, as dúvidas elas aparecem, a gente começa a atirar para todo lado. Eu atirei para todo lado. Eu comecei a entender que tinham várias coisas que eu poderia fazer, mas eu precisava entender uma coisa maior. A minha filha tinha urgência, e urgência no quadro dela, no caso, era depressão. Então eu precisava tirar a minha filha da depressão. E muitas das formações que eu estava tirando não era uma perda de tempo, mas não estavam contribuindo para esse resultado. E foi assim que eu comecei a me especializar só em ansiedade e depressão. Só olhar ansiedade e depressão. Só pensar o que deu certo para mim, o que fez sentido, o que não fez quando eu tinha ansiedade, quando eu tinha ataques de pânico, epilepsia, o que eu posso usar nela já. O caminho começou assim. E hoje em dia, né, se eu tenho a minha agenda cheia, preenchida, com os horários que eu quero trabalhar, da forma que eu quero trabalhar, é porque eu aprendi a valorizar o resultado do paciente. Eu não queria perder a minha filha. E se você não quiser perder o seu paciente, você precisa fazer mais do que talvez você tenha feito. Você precisa entender que dá para dar um passo mais longe, dá para chegar mais perto da cura, dá para se aproximar, dá para fazer com que ele volte a ter vontade de viver. E isso depende de você também, terapeuta. Então, foi nesse convite que eu entendi que eu tinha algo muito maior para seguir e para fazer. E foi assim que eu comecei, e quando eu percebi, os pacientes começaram a vir por subsequência, sabe? Começaram a chegar, e cada vez mais. Lupus vem de onde, Andréia? Então, lupus é uma tentativa de se esconder, autocamuflagem. Andréia, normalmente o lupus pode estar por uma situação que você possa ter vivido, mesmo que você não lembre,
com toda certeza, uma situação em que você tenha vivido um ataque à sua integridade. Esse ataque à sua integridade pode ter sido uma situação que te envergonhou muito, pode ter sido um toque inesperado de alguém em alguma parte que você não estava preparado, e normalmente você pode tentar entender qual a primeira área do seu corpo que manifestou o lúpus. E aí, do seu corpo, ou do corpo do seu paciente, no caso, e a partir do momento em que você começa a enxergar aonde que está, imagina que você começou com uma manchinha aqui, na cara, então foi um processo de humilhação, foi com uma manchinha nas costas, então essa mancha nas costas, se você tiver essa consciência, né, essa mancha nas costas, será que alguém tocou nas suas costas e você não queria? Qual foi o processo que você passou na sua infância e juventude, quando começou o lúpus a aparecer para você? Normalmente, 3 meses antes, o que você estava vivendo? Então é importante a gente conseguir entender, mas normalmente o trauma é relacionado ao lúpus, está ligado a querer me esconder, camuflar, querer apagar de mim, querer ficar escondida atrás de mim, ou querer apagar alguma situação que eu vivi. Tá bom? Fez sentido para você, Andréia? Diz aqui para mim, por favor. A Karina Gomes diz, sim, autocura primeiro, levo nisso muitos anos, posso dizer que já não tomo antidepressivos há 10 anos, mas que às vezes ainda tenho ansiedade, não ataque de pânico, mas tive que passar por um tumor antes. Então, Karina, tá vendo esse processo? Às vezes é entender qual foi a primeira situação que aconteceu, o que aconteceu na minha vida, o que está fazendo com que eu esteja ativa com a minha ansiedade, ou com ainda ter, né, a ansiedade, o que faz com que eu tenha ansiedade. Essas respostas vocês vão ter lá dentro do nosso evento, tá bom? É capaz, Karina, do tumor ter se aumentado, né? Quando a gente está fazendo um mapeamento do corpo e que a gente vai mapear os pontos, uma das coisas que vocês precisam entender é que se o trauma do paciente é um trauma leve, começou agora, os sintomas dele serão sintomas leves. Mas quanto mais tempo ele vai passando, mais aquilo vai dando uma propensão para ele desenvolver outros sintomas. Então, eu preciso olhar quais são os sintomas desse paciente, porque quanto mais eu deixo aquilo acontecer, mais ele vai putreficando as áreas redundantes. Então, aquele paciente podia ter só um probleminha no C8, de raiva, nervosismo explosivo, mas de repente ele passou a ter um problema no fígado, um problema de transpirações azedas, começou a ter glândulas que ficaram inflamadas, e daí, a partir daí, ele desenvolveu, imagina, hepatite, ele teve uma cirrose. Tudo isso é possível a partir de eu deixar aquilo crescer. Então, o nosso poder de atuar logo no início é muito grande com a técnica certa. A biomicrohertz, ela permite isso, tá bom? Bem, Rosa, fiquei maravilhada em saber que não preciso fazer o paciente lembrar, procurar um trauma inconsciente. Meu medo era lembrar e fazer um trauma maior. Exato. Rosa, você acredita, Rosa, que essa pergunta da Rosa, essa fala da Rosa também é uma fala que é muito importante. Eu fiz hipnoterapia e hipnose clínica. Tirei essas formações. E o que eu percebi é que muitas vezes, e principalmente se fosse para fazer online, a terapia ela tinha um risco associado muito grande. Que se eu não tivesse atento em como saber fechar aquele trauma emocional que eu abri do paciente, ele ficava num processo pior. Eu deixei de fazer por conta disso. Porque eu falei assim, meu Deus, abrir a gaveta e falar para ele o que aconteceu é fácil. A gente vai lá no evento, a gente leva ele novamente, ele vai lembrar do que aconteceu, ele vai trazer essa dor, mas depois, o que eu faço com um paciente que entra numa dor terrível? Porque tem casos e casos. Tem um caso de uma pessoa que simplesmente descobriu uma traição, mas tem um caso de uma pessoa que passou por um processo de morte na sua frente, que ele teve que reviver aquilo, depois ele fica dias sofrendo com aquela dor. Então, eu concordo com você, essa importância da gente saber como fechar. E eu fico muito feliz com a biomicrohertz justo por isso, porque ela não precisa que o paciente relembre essa dor. Nós relembramos para o corpo os pontos afetados. Imagina que eu estou falando de um S5, de uma paratireoide que foi afetada, ou estou falando aqui de um S3, de um hipotálamo, e eu sei que esse paciente vai ter tendência a desenvolver TOC, POC, transtorno obsessivo compulsivo, eu sei que esse paciente vai ter tendência a desenvolver manias, né? E se eu, a partir do momento eu começo a fazer o processo de exploração e eu entendo quais mais órgãos que estão afetados junto com ele e faço o processo de ativação da biomicrohertz, fazendo com que eu tenha uma microlesão naquele espaço e a regeneração celular aconteça, esse paciente sai daquele processo sem nem precisar ter lembrado o que foi que fez com que o hipotálamo dele ficasse afetado. Isso, para mim, é maravilhoso, tá?